Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, um espaço para abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Bom, gente, nesse áudio eu quero conversar um pouco com você que é pai, com você que é mãe, com você que é filho, e eu peço a ajuda do meu mentor para que a minha mensagem ela seja assertiva. E por quê? Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho percebido também algumas atitudes, alguns comportamentos com relação à nova geração. Vamos dizer a geração que está inclusive em período de começar a sua atividade profissional, entre 17 e 22 anos. Obviamente, é uma geração diferente da minha, que já estou nos 49, diferente também da geração do meu pai, né, ou dos nossos pais, né? Eu estou falando agora para o pessoal da minha idade, né? E eu percebo o seguinte: a geração dos meus pais foi uma geração que construiu, que ajudou a levantar as estruturas básicas das nossas cidades, dos nossos bairros, e eram pessoas muito mais firmes. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho, né? São as lembranças que eu tenho. Pessoas mais firmes, mais focadas, que simplesmente faziam o que tinha que ser feito. Quando eu lembro do meu pai conversando conosco sobre o seu dia de trabalho, quando eu lembro de acompanhar as conversas entre meu pai, meus tios e até mesmo ouvindo pais de amigos meus, a gente percebia que ali se tratava de uma geração de muita fibra, de muita força. As mulheres também eram mulheres que se dedicavam ao trabalho muito mais doméstico, de cuidar da família, de ser o pilar das famílias, de unir, de apaziguar, de educar. E muitas também trabalhavam fora e eram mulheres também de pau para toda obra, vamos colocar assim. Eu tenho lembranças dos meus 3 anos de idade e eu via meu pai construindo as paredes da nossa casa, minha mãe ajudando também, pegando no pesado mesmo, sem choro, não é? Sem reclamação. Era uma geração que construía. E com certeza eles adquiriram essa característica dos seus pais, no caso os meus avós, que também foram uma geração muito batalhadora, muito trabalhadora e até mais sofrida, porque os recursos eram muito mais escassos na época dos meus avós, por exemplo. As distâncias eram muito maiores, não existia tanto conforto, tanta facilidade como nós temos hoje. Bom, e é claro que o panorama hoje ele é muito complexo. Existem muitas interferências externas que acabam, muitas vezes, deixando os nossos jovens muito confusos, pois a quantidade de informação que eles são expostos é gigantesca. O autor, Augusto Cury, ele faz uma comparação com relação a essa quantidade de informação com o imperador de Roma. Ele diz que o jovem ele recebe semanalmente uma quantidade de informação tão grande que é equivalente àquela que o imperador de Roma recebia na época, em um mês. E nós sabemos que Roma era praticamente o centro do mundo, né, no seu auge. Então o jovem recebe tanta informação, muitas vezes até doutrinação, e ele fica confuso. Ele tem que se encaixar em tantas possibilidades, digamos, tantos rótulos, tantas tribos, e ele acaba olhando para aquele panorama e ele não sabe onde ele se encaixa. Hoje, o jovem ele está muito mais preocupado em se enxergar como hétero, homossexual, bissexual, machista, feminista, como capitalista, como comunista, como socialista, fora as outras rotulagens, muitas vezes religiosas. Enfim, esta geração está sendo muito massacrada e eles acabam reagindo nem sempre de uma forma tão positiva. Nós também, como pais, temos nossa parcela de culpa porque nós protegemos demais nossos filhos.
E aí você vai falar assim, opa, mas espera aí, hoje os riscos são muito maiores do que na época em que nós éramos crianças. E eu concordo. Eu concordo que na época em que eu era criança, existia mais segurança. E não era sensação de segurança, era segurança mesmo. No bairro onde eu moro, que hoje já tem bastante estrutura, na época em que eu tinha 5, 7 anos, nós não tínhamos tantas ruas iluminadas. Porém, a vizinhança podia colocar cadeiras na calçada e conversar enquanto existia a luz do dia. E quando anoitecia, nós tínhamos bastante policiamento, então todos nós nos sentíamos seguros. Dificilmente nós ouvíamos que houve um roubo, né? Que houve aí um assalto. Era muito difícil. Lembrava um pouco algumas cidades do interior. Enfim, hoje, como nós estamos muito mais próximos dessas notícias de assalto e de roubo, de impunidade, nós naturalmente queremos proteger os nossos filhos. Então nós levamos o filho até a escola, buscamos o filho da escola para casa e isso acaba de uma certa forma também protegendo demais. E eu fico um pouco em dúvida, não é? Porque devo proteger muito meu filho, devo deixar o meu filho encarar algumas situações, não digo de perigo, mas algumas situações onde ele vai receber nãos? Bom, na verdade eu estou apenas exemplificando essa última parte da minha fala, mas eu acredito sim que o nosso filho tem que receber não. Ele tem que estar preparado para a vida, porque muitos jovens acabam optando muito mais pelas coisas que eles gostam de fazer, e claro que isso não é um erro, mas ele também precisa entender que durante a sua vida, principalmente na vida profissional, ele vai receber uma série de nãos, e isto é inevitável. Então, o primeiro não o jovem deve receber em casa, para que ele comece a entender o que é certo e o que é errado, e sem me preocupar com esta questão atual do politicamente correto, na família tem coisas que são certas, tem coisas que são erradas. Meu filho, não põe a mão dentro do forno, não, porque você vai queimar sua mão, tá legal? Escuta, não põe a mão dentro aí do videocassete, porque você vai levar um choque. Então, não é certo, né? Você colocar a sua mãozinha aí no fogo que está aceso, que vai queimar. Olha, é certo que você ajude nas tarefas domésticas. É certo que você cuide dos seus pertences. É certo que você organize seu material escolar. Porque hoje também nós estamos presenciando uma onda do politicamente correto, da postura de estar relativizando tudo, onde tudo pode ser, tudo é possível. Isso confunde mais ainda o nosso jovem. Não é isso, mas a coisa está fugindo totalmente do controle em muitas famílias. Você não consegue conversar muitas vezes com o jovem, porque o jovem não te ouve. O jovem quer falar em demasia nessas tantas possibilidades que muitas vezes são simplesmente teóricas. Eles estão dentro de um contexto de argumentação e a gente começa a perceber que às vezes aquela argumentação tem sim uma estrutura, tem ali um raciocínio, você fala, poxa, meu filho está crescendo, que bacana, mas os resultados são poucos, os resultados são mínimos. E, sinceramente, eu acredito que hoje nós precisamos de resultados, porque nós passamos por um longo período onde realmente o pensamento foi desconstruído. E nessa situação, nós acabamos presenciando muitos jovens totalmente perdidos dentro de ideologias, dentro de conversas, dentro de várias discussões. E no final do dia eles vão para suas casas, vão dormir e nada de concreto foi realizado, ou quase nada de concreto foi realizado. O que eu quero dizer é o seguinte, conversar é muito legal, é importante para a família conversar. Debater já é uma coisa que eu acho que não é bem conversa, porque a conversa envolve carinho, envolve respeito. Eu falo, você também fala. O debate, a impressão que eu tenho do debate é que um quer impor o seu ponto de vista ao outro e os nossos jovens estão debatendo demais. É errado debater, João? Não, não é errado debater. Mas escuta, o que você quer com o debate? Não seria mais interessante
na sua família uma conversa ao invés de um debate, eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer, não é? Porque o respeito que eu tenho com os meus pais, por exemplo, de ouvir o meu pai falar, e mesmo que eu não concorde com o meu pai, poxa vida, meu pai é aquela figura de extrema importância na minha vida. Meu pai é o cara, meu pai é o homem que construiu, é o homem que deu sustento à família, deu estudo, deu segurança. Então a figura do meu pai é algo assim que, claro, ele não é um mito, ele não é um super-homem, mas é uma figura muito forte. Assim como a figura da minha mãe, que é aquela figura de trazer a família, de orientar a família. A mulher na família é de extrema importância. E de uma certa forma, as nossas meninas, elas são ensinadas a ter total independência e muitas vezes elas acabam se desvinculando da ideia de ter uma família. Eu me pergunto, o que seria isto? Se você estuda muitas obras espíritas, você vai se lembrar que muitos mentores, muitos autores nos alertam que as trevas têm como alvo a família. Então, devagarzinho, esses espíritos de trevas, que nem sempre são espíritos sofredores, são espíritos extremamente inteligentes e conscientes do mal que praticam, eles estão infiltrados na mídia, estão infiltrados na psicologia, na psiquiatria, estão infiltrados na literatura e devagarzinho eles vão colocando esse pensamento da desconstrução e de que os valores de família são totalmente ultrapassados. Olhe ao seu redor. Dá uma olhada na sua família, nos seus filhos, seus sobrinhos. Perceba se tem alguma coisa que não encaixa nesse sentido. Muitos deles não querem constituir família. Muitos deles já não ouvem mais o que o pai fala ou o que a mãe fala. E não estou falando de pais ou mães que são ausentes, são pais preocupados em estar com seus filhos. Não é uma questão antiga. Família não é uma instituição fracassada. Hoje, o número de separações é muito grande, porque os casais muitas vezes vão para o seu casamento pensando o seguinte: se não der certo, eu separo. Não é verdade? Quantos casais separados nós temos em nossas famílias? Eu não estou, neste caso, me isentando dessa situação, porque também o meu casamento foi algo que terminou. E existem aí várias teorias, existem várias justificativas, mas enfim, eu também faço parte dessa estatística de pais separados. Obviamente, também não é correto, no meu entender, vivermos uma mentira, mas de qualquer forma, os filhos sentem muito a separação. E isso também acaba colaborando para que eles comecem a procurar um lugar no mundo, procurar um grupo para que eles possam fazer parte, porque a separação também desestrutura a família. Bom, porém, você pode ter o seu ex-marido, a sua ex-esposa, mas não existe ex-filho. Os filhos são para sempre. Eu diria que no nosso coração, para sempre, pela eternidade. Nós vamos manter esses laços com essas pessoas que nós amamos muito para sempre. Bom, mas voltando na questão mais focada ao jovem, o que me preocupa muito, além dessa questão do trabalho, porque eles estão saindo muitas vezes em busca de trabalho e o nosso país não está oferecendo muitas oportunidades. Mas também, quando há por parte da empresa um programa de treinamento, o jovem participa do processo de seleção, vai até o fim do programa, é admitido e nem sempre ele permanece na empresa, porque basta receber o primeiro não que esse jovem acaba voltando para casa. Então, pais, neste caso, nós devemos orientar os nossos filhos a não voltar para casa, porque o não faz parte da vida. Ele não vai receber apenas elogios no trabalho, ele será cobrado. E eu até vou falar de outra questão também. O ensino superior não está preparando os nossos jovens. O ensino superior, ele informa, mas ele não está preparando na maioria dos casos. Eu falo de experiência como profissional de treinamento há 23 anos. A maioria dos meus alunos já eram formados, porém quando eles se deparavam com a realidade do mercado de trabalho,
eles ficavam perdidos. Então, eles procuravam cursos de formação profissionais e lá ele recebia uma orientação, não só teórica, mas também técnica, do como fazer, do como operar, do como realizar. E aí sim ele voltava para o mercado de trabalho e conseguia realizar as suas tarefas. E eu te pergunto, por que será que o ensino superior não está preparando esses jovens? Será que o jovem vai muito cedo para o ensino superior? Será que o jovem tem certeza realmente do que ele quer? Será que o jovem não está indo atrás do curso da moda, do curso que os seus amigos estão fazendo? Será que esse jovem não deveria, por exemplo, buscar uma formação profissional através de uma avaliação de aptidão? Entrar, então, no mercado de trabalho, começar a experimentar essa rotina do trabalho, a rotina de realizar um bom trabalho e ser remunerado por isso, e com um pouco mais de maturidade, aí sim buscar um curso superior? Bom, talvez você não concorde com isso que eu acabei de dizer, porque o correto, eu coloquei entre aspas esse correto, é que o jovem faça aí o curso básico, colegial, e vá para a faculdade. Legal, eu acho muito bacana, sim, muito bacana. Mas eu conheço muitos, eu tenho certeza que não sou apenas eu, conheço muitos que no meio do caminho desistem, que trocam, vão fazer outra coisa totalmente diferente. E claro, é um sinal também de maturidade você escolher, ou você mudar de opinião no meio do caminho. Porém, o investimento para manter um filho numa faculdade é alto. E de repente ele fala, não, pai, não é isso que eu quero. Puxa vida, todo aquele investimento acabou sendo desperdiçado, vamos colocar assim. E eu pude presenciar algumas aulas que, sinceramente, eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui neste lugarzinho. Porque eu sou uma pessoa um pouco chata nessa questão e, para mim, aula tem que ter objetivos. E esses objetivos devem ser alcançados no final da aula, no final daquele assunto. E eu percebo, ou pelo menos eu pude perceber, em algumas universidades, em alguns casos ministrando aula como professor especialista, em outro caso como aluno mesmo, que as divagações eram intermináveis. Essa divagação, que já na minha época existia, de fazer uma roda e debater, não leva você a lugar nenhum. Você sai de lá especialista em debate. Você sai de lá especialista em falar, em ouvir, em falar paralelamente. Daqui a pouco parecia uma feira, mas na prática a gente não realizava nada. Isso é algo que me deixa muito frustrado. Hoje, por exemplo, eu acredito que, uma vez que você já tem uma ideia do que fazer, do que você gosta, qual é o seu talento, eu acredito que a melhor opção, isso sou eu, tá, gente? A melhor opção é fazer um curso à distância. Sabe por quê? Porque eu não vou gastar combustível, estacionamento, alimentação para ficar numa roda de debates. E muito menos de ouvir teorias ou ideologias que muitas vezes são empurradas goela abaixo do aluno, sendo que eu quero partir, por exemplo, para o mercado de trabalho na área gráfica e eu não quero saber o regime na América Latina, o regime no Oriente Médio, quais são as melhores ideologias, sendo que eu preciso trabalhar, pagar minhas contas. E não só isso, eu preciso também de condições financeiras para evoluir, para cuidar dos meus. Então o jovem, ele se sente muito perdido porque, primeiro, muitos dos pais não estão com tempo de ouvir os jovens. Muitos pais vão para o trabalho para manter toda esta estrutura, para os nossos jovens, com o seu smartphone, o seu computador, a sua escola particular, a perua que busca e que leva, aí o jovem tem a natação, o jovem tem o karatê, enfim. E quando o pai chega em casa, ele está morto. A mãe muitas vezes também está trabalhando, então chega em casa e não tem tempo de ouvir o filho. Os pais não estão tendo tempo. E quando os pais não têm tempo de ouvir os filhos, de conversar com os filhos, de criar essa rotina ou de resgatar essa rotina da conversa, alguém vai ocupar esse espaço. E tem um pensamento
que eu acho que vocês já ouviram. É mais ou menos assim, olha, mais ou menos assim. Um abre aspas, tá? Eu não quero fazer a sua cabeça, mas farei a cabeça dos seus filhos, fecha aspas. Então, se você já ouviu esse pensamento, essa frase, você sabe do que eu estou falando. Então, não dê espaço para que outras pessoas mal intencionadas façam a cabeça dos seus filhos. Vamos dizer que o teu filho tem aí um ídolo, né? Um exemplo, mas um exemplo positivo, de construção, de assertividade, de bondade, de evolução, bacana. Mas se este exemplo for aquele que procura desagregar famílias, aquele exemplo que coloca o seu filho, que coloca os jovens num quadro de dúvida constante, de depressão, e aliás, a OMS nos alerta que até 2020 a maioria dos jovens, mais da metade, terá um quadro de depressão qualquer, porque é tanta informação, é tanta dúvida que se coloca na cabeça do nosso jovem que ele acaba se sentindo totalmente fora dos contextos, até mesmo de todos os contextos que são, digamos, fabricados para que ele assuma então um posicionamento, um rótulo, enfim. Então, não vamos dar esse espaço para que isso aconteça. Qual foi a última vez que você viu o caderno dos seus filhos? Você sabe quais são os sites que os seus filhos costumam acessar na rede? Então não é uma invasão de privacidade. É claro que tudo tem que ser colocado com alguns limites, não é? Tem coisas que realmente o seu filho não vai te contar, pelo menos durante algum tempo. Por exemplo, é normal enquanto crianças o menino não querer saber da menina e a menina não quer saber do menino. Então tá bom, eles querem brincar. Mas depois vem os primeiros amores, as primeiras paixões e o seu filho não vai te contar. Às vezes por um pouco de vergonha, pode acontecer. Mas quando o assunto é desagregar família, quando o assunto é droga, quando o assunto é essa questão de ideologias que colocam pais contra filhos, os pais têm a obrigação de dizer para o seu filho: olha, existe aqui dentro amizade, amor, mas também há respeito, há uma hierarquia. O pai tem a obrigação de saber o que está acontecendo com o seu filho, porque se o pai não souber e o seu filho acabar entrando de gaiato numa situação complicada, o pai vai ser penalizado também. O pai vai ser responsabilizado. Então, antes que aconteça alguma situação mais grave, e não só por isso, né? Porque o amor entre os pais e filhos deve ser, acho que, a prioridade. Então, antes que aconteça qualquer desgraça, esteja atento ao que acontece com os seus filhos. Converse com os seus filhos e procure mostrar para os seus filhos, para o jovem, que não é tudo permitido. Não é tudo uma maravilha, como muitas pessoas estão pintando por aí. É muito bonitinho no papel, é muito bonitinho na teoria. Na prática mesmo, eu duvido que os nossos jovens vão querer estar numa situação onde todos estão nivelados por baixo. Isso não existe. Um exemplo é a distribuição de renda que muitas ideologias pregam. Vamos fazer aqui um exercício rápido, tá bom? Nós temos 100 mil reais, que foi distribuído para 100 mil pessoas. Vamos fazer de conta que no mundo só tem 100 mil pessoas, tá bom? Então agora, cada habitante do mundo tem 1.000 reais. Você acha que isso resolve os problemas de todos? Aquele habitante que tem a sua casa própria, ele tem a sua casa própria mais 1.000 reais. Aquele habitante que não tem nada, ele continua não tendo nada com mais 1.000 reais. Não resolve. Distribuir renda simplesmente não resolve. O ideal seria oportunidades de trabalho. Aí sim, pelo trabalho, pela construção do patrimônio, você vai conseguir alcançar uma situação, digamos, de conforto, de segurança, de estabilidade, mas não distribuindo renda, porque muitas ideologias são ideologias da inveja. Eu quero que você tenha sem ter
que trilhar o mesmo caminho que você trilhou, sem ter que acordar cedo, sem ter que estudar, sem ter que me dedicar. O jovem tem que entender que se ele quer alguma coisa, ele precisa se dedicar para conquistar os seus bens, para conquistar a sua segurança, o seu conforto. Não é através de programas simplesmente assistencialistas. O jovem precisa entender que ele deve batalhar para conquistar as suas coisas. Durante algum tempo, gente, eu frequentei um consultório de psicologia e eu acabei conhecendo o filho desta psicóloga. E às vezes a gente conversava um pouquinho e ele me falou uma coisa muito bacana. Veja, ele é filho desta psicóloga que disse para ele o seguinte: filho, a vida não é tão complicada assim. A vida não é esse emaranhado de problemas e de portas e possibilidades e confusões. Não é. A vida é simples. Você estuda, você trabalha e você age honestamente. Quer dizer, são 3 diretrizes básicas que são, na verdade, diretrizes que as nossas famílias sempre procuraram estabelecer, que a geração dos nossos pais e dos nossos avós, eles viveram até que muito bem, obrigado, sem essa obrigação de rotulagem, sem essa obrigação do que eu sou, do que você é. Eu não concordo com o que você está dizendo que é, porque eu acho que você não é. Você não concorda com o que eu digo que eu sou. Então nós estamos aí numa situação que, na minha opinião, é delicada. Nós que já temos uma certa condição de estrutura, né? Digamos, estamos relativamente bem, mas os nossos jovens precisam desta atenção. O jovem não deve ouvir sim em todos os momentos. Ele deve também ouvir o não. Ele deve ter responsabilidade. Ele deve ter respeito pelos seus pais, respeito pelos mais velhos, porque nós estamos nos baseando muito nos processos. Nós estamos fazendo um carinho muito grande nas feridas e mantemos as feridas abertas, e nós não estamos querendo nem fechar a ferida e nem saber por que o ferimento aconteceu. Quer dizer, nós ficamos aí falando, por exemplo, que um pedófilo, ele é um doente, que o pedófilo, ele realmente ama aquela criança. O pedófilo, ele tem um processo porque ele foi abusado sexualmente por alguém na família. Tá bom, ok, mas o pedófilo não pode, por causa de todas essas justificativas, estuprar uma criança. Isto é errado. Isso não pode ser relativizado. E o nosso jovem tem que entender que situações assim, simplesmente, elas não servem. Porque daqui a pouco, isso daqui vai virar uma grande zona. E nós temos que manter algumas regras básicas para que a nossa sociedade, a nossa família continuem existindo. Porque daqui a pouco, como tudo é relativo, alguém entra na minha casa e fala: eu vou morar aqui na sua casa porque eu acho que isto é o mais correto. E você não pode interferir no meu ponto de vista. Você vai falar: puxa vida, é verdade, né? Porque eu acho que o rapaz tem razão. Porque, coitado, ele mora na rua, alguém jogou o rapaz na rua, ou a vida fez isso, ele tem direito de morar na minha casa. Não tem, tá bom, gente? Não tem. Então vamos colocar para os nossos jovens que nem tudo é como estão pintando para ele, tá bom? Nosso jovem precisa de orientação, precisa de acolhimento, precisa de amor, precisa de ser incentivado nas coisas positivas, e nas coisas negativas tem que ser repreendido sim. Ele precisa amadurecer, ele precisa ouvir o não e precisa respeitar os seus pais, respeitar os mais velhos. E o jovem precisa estar com a sua cabeça focada em questões positivas. Talvez até propor para o jovem, durante uma semana, não acessar o Facebook, não acessar a rede social, nem televisão. O jovem precisa de mais trabalhos manuais, mais contato com a natureza. Ele precisa desacelerar, principalmente a sua cabeça, porque uma cabeça quente demais acaba por prejudicar
a saúde, não só do jovem, mas a nossa também. Então vamos pensar a respeito disso que eu falei para vocês, tá bom? Com certeza você não concordou com tudo que eu falei, não tem problema nenhum. Mas dentro de uma visão cristã, nós temos que ter como base o respeito. Não adianta só nós respeitarmos o jovem também tem que respeitar os seus pais e os mais velhos. E de novo, usando o exemplo daquele rapaz que eu comentei há pouco tempo, a vida não é tão complicada assim, a vida é simples. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos nos respeitar. E com certeza assim a coisa vai funcionar muito melhor, tá bom, gente? E vamos estar atentos às obras espirituais que falam justamente dessa interferência do mal, através de todo tipo de mídia, com o objetivo de destruir as famílias. Vamos cuidar das nossas famílias. Se você está separado, você ainda tem vínculo familiar. Se você tem uma ex-esposa, se você tem um ex-marido, vocês não precisam ser inimigos, vocês têm aí um objetivo em comum e muito importante, que é cuidar dos filhos, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu espero que esse áudio tenha servido de alguma forma para nos lembrar que nós precisamos dar atenção aos nossos jovens, à nossa família. Agradeço muito a sua paciência, agradeço muito a sua compreensão e espero você numa próxima oportunidade, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado e um forte abraço.